Um, dois, três, quatro. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Kaique e na aula de hoje nós falaremos sobre a primeira sequência que tem fórmulas, né, para a gente gravar e levar isso para a prova, que é a sequência ou progressão aritmética. E eu vou também fazer algumas lembranças nessa aula, logo no início, de que na verdade nas nossas provas não necessariamente quando cair sequências vai cair PA ou PG, né? Pode cair qualquer tipo de sequência que tem algum tipo de padrão. E eu vou comentar um pouco no rascunho isso com vocês. Mas só para falar o que vai acontecer na aula, já que eu comecei, então eu vou começar a aula por um rascunho, né, que já está até aqui, vocês já podem ver, falar de algumas sequências que podem aparecer, outras que não, e outras que, enfim, tem menores chances, outras maiores. Vou falar um pouquinho sobre a definição, né, a parte um pouquinho mais chata, para quem já sabe o assunto, sabe que isso aqui é bem, enfim, não vai fazer enorme diferença, mas saber o que é uma PA, ou pelo menos a sua definição, dá para salvar em algumas questões, até quando a gente fala de propriedades e tudo mais. Dentro da PA a gente consegue fazer classificação por conta da razão, então logo em seguida eu vou falar sobre isso. E também das fórmulas, né, que para mim é o primeiro ápice da aula que a gente falar do tópico 3, que é o termo geral. É a fórmula para você basicamente achar qualquer termo que faça parte da sequência dada, né, ou da sequência referida, tranquilo? É a fórmula do termo geral. Eu vou fazer dois comentários aqui. Basicamente, eu vou te apresentar duas fórmulas, ou uma mesma fórmula, só que com duas estéticas, talvez seja uma forma de ver. E ainda vou seguir com mais dois tópicos, que eu vou falar das propriedades e da soma dos termos geral, que é o segundo tópico, o segundo ápice da aula. Então a gente tem, na minha opinião, dois ápices, o tópico 3 e 5. O tópico 4, que é de propriedades, eu acho que ele vai ser um plus quase que necessário, assim. Por que eu tô dizendo isso? Ele não é... Não, sem a propriedade, você vai conseguir sim fazer as questões de PA. Mas se você sabe a propriedade, você consegue economizar em algumas questões um tempasso. E aí, falar de propriedade, então, começa a ser mais interessante. Tranquilo? Bom, então, falando agora quanto à incidência, a gente não tem uma incidência, por exemplo, como na prova do Enem, né? Em que, enfim, como tem 45 questões, acaba que tem mais chance, né, de aparecer alguns assuntos como PA. Então, a gente nem sempre tem a PA caindo, mas ainda assim é um assunto um dos mais recorrentes com certeza. E uma outra boa notícia é que é um assunto relativamente fácil, né? Se a gente esquecer todas as fórmulas, vocês vão ver que dá para fazer sempre as questões na raça, né? Se tu não lembrar, irmão, vai somando, porque a ideia da PA é essa. É sempre somar mesmo o termo, né? Já tô, inclusive, já falando da definição. Então, por isso, eu vou puxar meu rascunho aqui e vou falar de algumas sequências, né, que podem aparecer pra gente. Se liga. Basicamente, como eu disse para vocês, na nossa prova a gente não necessariamente tem a PA ou a PG, né, que é a aula de semana que vem, que tem que sempre cair como sequência, pode cair qualquer tipo de sequência. E aí dentro do assunto sequência, a gente tem inúmeros, né? A gente pode ter sequências que não tem nenhum padrão de repetição, né? 1, 5, 7, 8, 1, não tem nenhuma relação nem algébrica, nem aritmética, nem geométrica. E a princípio, como eu selecionei esses números aleatórios, a princípio eles, enfim, né, não tem nenhum padrão. E aí podem ter sequências, por exemplo, como essa aqui, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Essa sequência, ela não tem nenhum padrão aritmético nem geométrico. Mas ela, por exemplo, é a sequência dos números, todos os números primos, né? Então, é uma sequência que tem um padrão, né? Ou seja, a gente consegue fazer uma referência em comum para todos os números. São todos números primos, ou, basicamente, números com dois divisores, o 1 e ele mesmo, ou um número com 4 divisores, né? O mais ou menos 1 e o mais ou menos ele mesmo. Beleza? Tá. Ainda assim, existem outras sequências, e aqui eu começo a falar de coisas que podem aparecer. Existe uma sequência como essa, né? Qual seria o padrão dessa sequência? O padrão dessa sequência seria que você sempre, de um termo para o outro, está somando 3 unidades, né? Então, soma mais 3 dá 5, mais 3 dá 8, mais 3 dá 11, mais 3 dá 14. E aí, o nome da sequência em que a gente sempre soma a mesma coisa constantemente, o nome dessa sequência é uma sequência aritmética ou dita progressão aritmética. A aula de hoje. Bom, a aula de semana que vem vai ser uma aula voltada para sequências como essa. Que sequência é essa? 5, 10, 20, 40. Nessa sequência, o padrão é que a gente está sempre multiplicando pelo mesmo valor. E aqui nesse exemplo o valor seria o 2, né? Está sempre dobrando no caso. Aí o próximo seria 80, 160 e por aí vai. Então, aqui seria a progressão aritmética, que a gente chama de PG, ou progressão geométrica. Tranquilo? Tá. Nessa outra sequência, é uma sequência que tem um padrão, inclusive uma sequência muito famosa dentro da matemática, né? Chamada também de sequência de Fibonacci. Essa sequência, ela por definição é assim: a partir do terceiro termo, sempre o termo em questão vai ser a soma dos dois anteriores. Então, a partir do terceiro termo, sempre o termo em questão vai ser a soma dos dois anteriores. 2. Próximo, 3, vai ser a soma dos dois anteriores. 3. Próximo, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, e assim seguiria. Tranquilo, gente? Então, essa é a sequência em que é sequência de Fibonacci. Se escreve Fibonacci com 2 6.
Se escreve assim e se fala Fibonacci, aqui tem som de T. Beleza. E essa sequência pode aparecer pra gente, né? Teoricamente. É um papo até que eu costumo dar, por exemplo, pra galera que vai tentar Enem. Eu não sei se, enfim, de quem tá assistindo essa aula vai tentar Enem também. Até recomendaria que sim, né? Porque pode ser um treinamento interessante, só tem que ver ali em questão de dados e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, eu costumo dar o papo de que essa sequência sim pode aparecer, porque é uma sequência que tem um padrão. O edital do Enem, quando ele fala de sequências, como é baseado em competência e habilidades, você acaba tendo lá no edital, diferente um pouco da ESA, por exemplo, da UERJ, que vai listando os assuntos por tópicos, né? Ela acaba fazendo uma abordagem que é assim, sequência. Basicamente definir padrões, identificar padrões numéricos, algébricos, e a partir disso, meio que, não com essas palavras, né? Mas com sinônimos, e a partir disso você determinar, enfim, o questionamento, né? Conseguir responder, querendo algum tipo de proposta de intervenção, alguma coisa do tipo. Então, essa sequência pode cair porque ela tem um padrão de repetição, né? E aí, se você identifica, você consegue responder qualquer coisa dessa sequência. Assim como essa última aqui, né? Essa última eu costumo colocar mais assim, né? Perdendo um pouco a linha, porque é uma sequência difícil de você perceber qual é o padrão aritmético. Eu não sei se você já tenha visto, acho que você mata mais rápido, né? Mas a sequência, se você quiser, pode parar o vídeo aí para dar um pause, né? E tentar identificar qual é o padrão. Se você deu pause, você percebeu, né? Que eu ainda não respondi. E o padrão aqui dessa sequência é justamente os números que começam com a letra D, né? 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Então o próximo seria o 200, né? Kaique, sério que isso aqui pode aparecer? Cara, teoricamente pode, porque é uma sequência que também tem um padrão, né? Mas, óbvio, né? Como eu te falei no início, eu coloco essa sequência geralmente na aula mais para perder um pouquinho a linha e quebrar um pouco o gelo. Mas, teoricamente, sim, essa sequência pode aparecer, tá? Bom, por sorte, né? A gente vai falar na prova da ESA, a gente, na maioria das vezes, cai PA ou cai PG, cai até mais PA do que PG. E aí, PA é a aula de hoje, né? Então, eu vou falar um pouquinho especificamente sobre essa sequência aqui, ou modelos de sequência com esse padrão de somar sempre a mesma parcela constante. Tranquilo? Bora lá? Bom, então bora. Por definição, a gente indica como sequência aritmética ou progressão aritmética sempre da mesma maneira, assim, só que eu diria que tem duas definições. Mas antes de eu falar dessas definições, eu queria te mostrar a notação que uma PA tem, tá? Na maioria das vezes, né, não que seja algo obrigatório, sem colocar aí se você não vai ter uma PA, mas geralmente a gente arruma dessa maneira, tá? A gente sempre separa os termos por vírgulas, e justamente por ser uma sequência aritmética, não que seja obrigatório, mas acaba sendo uma convenção indicar os termos genéricos. Quando você não sabe os termos, indicar eles genericamente pela letra A, tá? A não ser que você tenha mais de uma sequência, você coloca B1, B2, B3, por aí vai. E esse númerozinho embaixo, subscrito, é como se indicasse a posição dos termos, porque aqui é mais fácil, né? Você saber que esse aqui é o primeiro, porque ele é o primeiro mesmo da sequência, né? Entre parênteses. Mas numa notação sem os parênteses, né? Mais solta, esse número subscrito ele vai indicar para a gente a posição. Então, A1 primeiro termo, A2 segundo, A3 terceiro e o último termo, ou também, né, podendo ter a interpretação de termo desconhecido, a gente dá, né, como a gente não sabe, digamos que a gente estivesse buscando, né, um termo em que a gente não saiba a ordem, a gente coloca essa ordem, a incógnita que a gente usa é a letra N, né, e faz a referência como o enésimo termo, o termo AN. Tudo bem? Tá, agora as definições. Eu diria que são duas, uma mais formal e a outra menos informal. Eu vou na informal primeiro. Cara, informalmente falando, a definição de PA é basicamente o quê? Qualquer sequência em que você sempre some a mesma parcela constante. Então, daqui para cá mais 3. Se eu vou fazendo isso, sempre, então o nome dessa sequência é sequência aritmética. Então, se eu somar sempre a mesma coisa constantemente, essa sequência é aritmética. A definição formal, ela é assim. Cara, para você considerar uma PA, sempre o termo da frente subtraído pelo seu antecessor, ou seja, sempre um termo subtraído do seu antecessor é sempre constante, tá? Então, A2 menos A1 tem que ser igual, constante, a A3 menos A2, que tem que ser constante ao A4 menos A3, ao A5... Eita, coloquei... Aqui era para ser um 3. Ficou feio, né? Desculpa. E assim por diante. A4 menos A3, A5 menos A4, para lá. E sempre igual ao mesmo valor, né? E esse valor, a gente referencia ele pela letra R, tá? Muita gente, inclusive, acha que é R de razão, mas não é R de razão, não. Como a gente tem sempre um tempo mais apertado, eu não vou contar essa história hoje, não. Se você quiser saber, você me pergunta na monitoria, beleza? Ou esperar um pouquinho, porque na semana que vem acho que eu tenho um pouco mais de tempo, eu posso contar. R... A gente chama esse R de razão, mas o R não é porque é razão. Tem uma história interessante. Beleza?
essa seria a definição formal. Para CPA, sempre o termo qualquer menos o seu antecessor. Então, é uma coisa aqui, uma definição que é a partir do segundo, né? Porque do primeiro não tem ninguém antes dele. Então, a partir do segundo, sempre ele, pelo seu antecessor natural, tem que ser sempre constante, igual a R de razão. Que é o que aconteceu aqui, né? A gente estava falando dessa sequência que eu destaquei, 5 menos 2 dá o 3, 8 menos 5 dá 3, 11 menos 8 dá 3 e assim por diante. Que é justamente essa subtração do da frente pelo de trás é a variação, né? A variação é um sinônimo de razão, inclusive, pensando no contexto de PA, tá? É a variação, é o final menos inicial, né? Então você viu quanto variou de um para o outro. Como eu estou fazendo a mesma coisa, então fazer isso, o quinto menos o quarto, ou o segundo menos o primeiro, como é o mesmo acréscimo, é a mesma variação, uma variação constante, você tem sempre o mesmo valor da razão. Show? Tá. Justamente por conta da razão, a gente consegue fazer o que a gente chama na matemática de classificação da PA. Ou seja, toda PA vai ter algum tipo de classificação quanto à sua razão. E aí a gente tem 3 cenários para isso, tá? 2 deles são mais óbvios e um que é, né, até tem uma desconfiança, mas sim, de fato, existe uma terceira. Por exemplo, olha essa sequência aqui. 2, 5, 8. Eu acho até que tu já viu essa sequência hoje. Quer ver? Essa sequência, ela é uma PA? Como é que a gente verifica isso? A gente pode ver se está dentro da definição, ou se basicamente eu estou somando a mesma coisa constantemente. Bom, do 2 para o 5, 3, do 5 para o 8, 3 também. Ou se você quiser, 5 menos 2 dá 3 e 8 menos 5 também dá 3. Então, respondendo quem seriam os próximos termos, 11 o próximo e depois o 14. Beleza? E aí a gente já acabou de ver que a razão aqui é 3, né? Bom, aqui no caso, como a razão é 3, a gente acaba tendo uma classificação que é assim: se a razão é igual a 3, a classificação da PA com certeza, e aí dá para você observar isso também visualmente, a classificação com certeza é de uma PA que cresce, né? Uma PA cada vez maior, com termos cada vez maiores. Né? Tá cada vez maior, porque eu tô, né, o acúmulo dos termos de um pro outro é sempre mais, né, só tá somando mesmo, tá cada vez acumulando mais, basicamente é isso, beleza? Então essa classificação, além de visual, você via mesmo que estava aumentando, é justamente também associada à razão. Se liga que isso não vai acontecer necessariamente na PG também. Se a razão é positiva, então o termo cresce. A gente vai falar disso melhor na semana que vem. Mas essa classificação quanto à razão é só para PA, beleza? Tá. Antes de classificar, essa sequência aqui, ela é uma PA? 15, 7... Cara, então, se você tiver apenas 2 termos, sempre que alguém te perguntar se é uma PA, responda depende, tá? Quero te mostrar isso com 2 exemplos. Se liga. Imagina que você tem essa sequência, 2, 4, quem é o próximo? Então, muita gente responde que 6, mas tem uma galera diferentona que também pensa no 8, né? Por que 8? Bom, porque se essa sequência tiver um padrão de somar sempre a mesma coisa, mais 2, 4, mais 2, 6, beleza, e 8, 10, 12... Mas se o padrão da sequência for de multiplicar, 2, 4, o próximo pode ser tranquilamente o 8. E depois 16, e depois 32, e depois assim por diante, tá? Então eu falei depende, porque justamente depende de qual é o padrão. E aí, uma coisa que eu acho que vale a pena você saber da minha parte. 2 termos nunca definem um padrão, beleza? Então, se você tem 2, 4, quem é o próximo? Depende. Depende de quê? De mais uma informação. Ou ele te garantir, por exemplo, que é uma PA, então o próximo vai ser 6. Ou ele te garantir que é uma PG, aí o próximo, 2, 4, 8. Ou ele te dá 3 termos, como eu fiz aqui para você nesse exemplo, né? 2, 5, 8, eu não preciso que ninguém me fale que é uma PA, porque se eu tô vendo essa sequência, ela com certeza ela tem um padrão aritmético, tranquilo? Então a gente tem que sempre ficar atento e atenta nessa observação. Então 2 termos não definem padrão. Então agora sim, digamos que eu te fale assim, essa sequência ela é uma PA. 15, 7, quem é o próximo? Bom, se você ficou apegado, né, ou fixou mais na ideia, na definição informal que eu te dei, talvez seja um momento de certo desvio, né? Porque você fala assim, pô, Kaique, mas você falou pra mim que tem que sempre somar a mesma coisa. Do 15 pro 7 eu não tô somando, né? Eu tô subtraindo. Bom, se você pensou isso corretamente, tá? Mas uma subtração, ela não deixa de ser uma soma, né? Uma subtração, ela é uma soma de um número negativo, tu concorda comigo? Sim? Então aqui é como se a gente estivesse somando o quê? É como se a gente estivesse somando menos 8, né? Se eu pego 15 e tiro 8, sobra 7. Então, o próximo termo seria fazer a mesma coisa. Se eu tiro 8 de 7, fica menos 1. Se eu tiro 8 de menos 1, fica menos 9. E depois, menos 17. E assim seguiria. Bom, essa PA, a gente já está falando de uma PA de razão. Eu vou até colocar assim, ó, porque eu queria generalizar. É uma razão que ela é negativa, ela é menor do que zero. Aqui, ó, é uma razão maior do que zero. Acabei colocando
O valor não tem problema não, só você depois anota isso aí em cima. Então, razões positivas produzem PAs crescentes e razão negativa vai produzir uma PA decrescente. Eu te falei que são 3, né? Então, a terceira, geralmente a galera dá alguns nomes distintos e às vezes nem acha mesmo que é uma PA, né? Porque sempre que você... Na maioria das vezes, a PA ela aparece com termos distintos entre si, né? Mas existe também PA de termos iguais, né? É uma PA muito fácil, então dificilmente vai aparecer para você no vestibular. Mas quando, né, isso aqui seria uma PA, por exemplo? O que você acha? Minha folha está um pouco torta, né? O que você acha? Isso aqui é uma PA? Então, essa aqui é uma PA, né? É porque a gente está sempre somando o zero de um termo para o outro. Mais zero e não deixa de somar, né? Só que a gente está somando justamente o elemento neutro dessa operação. O elemento neutro da soma ou da subtração é o zero, né? Então, vamos lá. Sempre em que a razão é igual a zero, é PA, Kaique? É, não deixa de ser. Só que é uma PA muito fácil, não vai aparecer provavelmente, e ela é classificada como uma PA constante, ou, se você quiser, invariável ou até mesmo invariante. Beleza? Tranquilo? Então, a partir disso, eu acho que já dá pra gente encarar algumas questões, beleza? Então, ainda assim, eu já vou dar sequência na nossa teoria, mas se você quiser já caçar alguma questão, eu acho que já dá pra você encarar alguma coisa. Mas vamos pro tópico 3.